Alô você, meu irmão, minha irmã, em nome em Cristo Jesus, estamos juntos para neste dia, nesta manhã deste sábado maravilhoso em que o eterno Deus concede a cada um de nós, meditarmos na palavra sagrada, refletirmos aos pés de Cristo, pois é necessário colaborar. O colaborar humano é que fará com que Cristo venha e complete a salvação. Somente Cristo salvará. Mas cada ser humano é necessário colaborar. Este colaborar, meu irmão, minha irmã, é através do estudo da palavra sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem 4 características e a mais importante é o estudar a palavra sagrada. Este estudar a palavra sagrada nunca deve ser na orientação, na guia, no ensino, na instrução de seres humanos. Jesus disse, e João, evangelista, relatou em capítulo 14 do evangelho que João escreveu e capítulo 16 que o próprio João, evangelista, também escreveu. Paulo também registra em 1 Coríntios capítulo 2. Estas duas pessoas, usadas pela pessoa divina do Espírito Santo de Deus, inspiradas a escreverem estes livros, elas trazem, primeiro Paulo a dizer que cada um de nós, seres humanos, sem a pessoa divina do Espírito Santo de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, não compreenderemos as coisas de Deus, pois as coisas de Deus para o ser humano natural, falar de ser humano natural é falar quando nós ainda estamos semelhantes a Adão em pecado, não estamos espirituais, nós não vamos compreender as coisas de Deus, porque para o ser humano natural, as coisas de Deus são absurdas. O evangelista João, em capítulo 14 e capítulo 16, ele registrou as palavras que Cristo disse referente à pessoa divina do Espírito Santo de Deus. João, em capítulo 14 e capítulo 16 do evangelho que leva o nome dele, ele registra as palavras de Cristo a dizer que é a pessoa divina do Espírito Santo de Deus que revelará todas as verdades. Estas verdades, meu irmão, minha irmã, não estão no mundo afora. Essas verdades estão dentro da palavra sagrada, nos 66 livros canônicos inspirados por Deus, de Gênesis até Apocalipse. Cristo dá outra característica, que é que a pessoa divina do Espírito Santo de Deus dará a eu e a você lembrar as palavras que Cristo disse. E o que Cristo disse está dentro dos 66 livros canônicos de Gênesis a Apocalipse. E esta pessoa divina do Espírito Santo de Deus dará a eu e você lembrar da palavra sagrada, do que Cristo disse, somente quando eu e você literalmente pegarmos a palavra sagrada e alimentarmos desta palavra sagrada. Pois o alimentar da palavra sagrada é nutriente para o corpo espiritual. De igual forma como o corpo humano necessita das nozes, castanhas, leguminosas, frutas, verduras, o corpo espiritual necessita de nutrientes. Quando Jeremias escreve capítulo 15, verso 16, ele fala de comer a palavra sagrada, de digerir e de compreender que elas são nutrientes para o corpo espiritual. Devemos entender que o corpo que estiver mais forte vencerá o outro. Se o corpo espiritual de cada um de nós estiver mais forte do que o corpo humano, físico, natural, o corpo espiritual então vencerá o corpo humano, vencerá a carne. Mas se a carne, que é o corpo humano, estiver mais forte do que o corpo espiritual, a carne, o corpo físico, vencerá o corpo espiritual. Então Jesus traz a terceira característica no evangelho escrito por João, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16, que esta pessoa divina do Espírito Santo de Deus dará a eu e você saber de coisas que ainda não estão a acontecer, mas virão a acontecer. Aí nós já estaremos a entrar na parte da maturidade espiritual, na qual Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 2. Quando ele fala, ele diz, eu já falo para aqueles que têm maturidade. Quando Paulo diz maturidade, ele não está a falar de maturidade de estatura física ou idade. Paulo está a falar de maturidade espiritual. Assim também Pedro, nesta analogia, fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, do leite espiritual, que é necessário que alimentemos do leite espiritual para crescermos como crianças recém-nascidas para a salvação.
Este alimentar do leite espiritual é conhecer o nível básico do cristianismo através da revelação, do ensino, da instrução, através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus. A função de igreja é conceder a eu e a você materiais divinos sagrados para conectarmos a Deus através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, para recebermos a revelação. Ao receber a revelação, é necessário colocar em prática, ok? Então, para que não haja separação entre nós, seres humanos pecadores, e Deus, porque o que faz separação entre o ser humano e Deus é denominado pecado, então é necessário que nós confessemos pecados. É necessário que entremos para o quarto, tranquemos a porta, num tom de voz baixo, porém audível, falar detalhes daqueles pecados que cometemos. Papai do céu. Por que é necessário falar, meu irmão, minha irmã? É necessário falar porque o inimigo das almas, que é um demônio, ele é o príncipe dos demônios, e os demônios, que são anjos caídos, eles não penetram a mente humana. Então é necessário falar para que eles ouçam a declaração de confissão de pecados. Por isso que é necessário falar. Porque Papai do Céu, quanto Cristo Jesus e a pessoa divina do Espírito Santo de Deus, não necessitam de que a gente fale. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 2 que a pessoa divina do Espírito Santo de Deus, ela vasculha o mais profundo íntimo do próprio Deus. Se a pessoa divina do Espírito Santo de Deus vasculha o mais profundo íntimo do próprio Deus, muito mais vasculhará o mais profundo íntimo da mente de cada um de nós, seres humanos pecadores. Portanto, a base para entendermos por que o confessar pecados deve ser audível num tom de voz baixo com a porta trancada do quarto, é porque o inimigo das almas e os demônios precisam escutar, ok? Eu quero então que a gente inicie esta meditação para honrar e glorificar o eterno Deus e para colaborarmos, para dia a dia, momento após momento, estarmos a colaborar com Deus para que quando Cristo voltar desta segunda vez, ele poder buscar a igreja dele. A igreja de Cristo está espalhada em todas as congregações, todas as placas denominais. São pessoas que, sinceramente, ao receberem revelação, instrução e guia através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, colocam em prática. Então, aqui para darmos início à pequenina meditação, eu quero que levemos nossos pensamentos, como aqui estamos reunidos em conjunto, nós não iremos detalhar os pecados. E isso nós iremos fazer numa particularidade que é necessário que cada um tome essa particularidade e faça, tá? Aqui o que nós vamos fazer não anula eu e você de entrar para o quarto, trancar a porta e confessar os pecados, a detalhar isso para Deus, tá ok? Mas aqui em conjunto vamos fazer um pedido, vamos fazer uma oração para que Deus, o Eterno, perdoe-nos os pecados, para a pequenina meditação que iremos fazer. A meditação que vamos fazer é a pergunta: quem ressuscitou Cristo? A pergunta é: quem ressuscitou Cristo? Então, para que nós possamos receber, através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, como Cristo diz que para a gente provar o que é uma doutrina bíblica sagrada divina, necessita de 2 ou 3 testemunhas. E nós vamos apresentar 2 testemunhas a trazer que quem ressuscitou Cristo foi ele próprio, ok? Mas para isto, vamos então orar para que não haja separação entre nós e Deus. Vamos pedir perdão. Oremos. Enaltecido soberano Pai Celeste, todo-poderoso Deus, na presença de vossas excelências, aqui cada um de nós nos encontra. A finalidade que temos em mente é de mantermos comunhão com o Eterno, com a finalidade de aprendermos, através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, os registros sagrados espirituais divinos, e assim ao receber cada um na particularidade, na individualidade própria, possa fazer a escolha se irá colocar em prática ou se irá rejeitar. Mas aqui eu rogo por cada uma de nossas almas, das almas que o Senhor mantém, sustém, livra, dá entendimento e capacidade, eu rogo que cada um de nós venha fazer a escolha de colocar em prática. Em nome de Cristo Jesus, perdoe-nos os pecados que separam-nos da excelência de vossa majestade. E na tua misericórdia, além deste privilégio do perdão para os pecados, rogamos o privilégio de que o Senhor nos conceda a pessoa divina do Espírito Santo de Deus a guiar, revelar, instruir, orientar, ensinar a cada um de nós a entender os registros sagrados e espirituais sob a guia desta pessoa divina do Espírito Santo de Deus. Ao cada um receber,
como somos seres morais livres, ou seja, inteligentes e livres, racionais, cada um faça a escolha, mas eu volto a pedir que cada um faça a escolha de colocar em prática, não a escolha de rejeitar a palavra sagrada. Este é o colaborar, este é o processo da graça de Deus, que é o processo de pegar a mente humana e transformá-la, momento após momento, à semelhança da mente de Cristo Jesus. Somente através do estudar a palavra sagrada, isto é possível. Somente através do estudar a palavra sagrada, sob a guia da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, receber a revelação e praticar, é possível então que a graça de Deus pegue a mente humana natural semelhante à mente de Adão em pecado e transforme momento após momento a uma mente semelhante à mente de Cristo Jesus. Rogamos em nome em Cristo. Amém. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, quem ressuscitou Cristo? Se nós pegarmos simplesmente o texto em que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, verso 1, teremos um entendimento de que Papai do Céu ressuscitou Cristo. Eu quero trazer para você que se Papai do Céu ressuscitou Cristo, Cristo não é Deus. Cristo é uma criatura como eu e você e como os anjos. Sejam anjos celestiais, sejam anjos caídos, como o próprio Lúcifer, que hoje o nome dele é Diabo. Ok? Se foi Papai do Céu que ressuscitou a Cristo, Cristo não é Deus, porque ele não tem vida própria nele. Ele teria vida derivada, que derivaria de Papai do Céu. Então é isso que a gente quer abordar. Porque se nós pegarmos Gálatas capítulo 1, verso 1, de forma crua, exclusivamente, nós iremos entender que Papai do Céu ressuscitou Cristo. Mas o estudar a Bíblia, é isso que é importante, das 4 finalidades que tem a palavra sagrada, o mais importante destas 4 é o estudar a Bíblia Sagrada sob a guia do Espírito Santo de Deus para receber a revelação e o ensino. Então nós precisamos, através de entender que estudar a Bíblia Sagrada, você não pode simplesmente pegar um texto. Você tem que pegar um texto, comparar com um outro segundo ou com até um terceiro texto. Cristo diz que só tem condição de confirmar uma situação através de 2 testemunhas ou até 3 testemunhas. Então, Gálatas 1, verso 1, Paulo aqui escreve que ele tornou-se apóstolo de Cristo não por meio de homens, mas ele tornou-se apóstolo por meio do próprio Cristo já divino, Cristo novamente já como Deus, Cristo já ressurreto, Cristo já divino, ascendido aos céus, ok? Só que ele declara que foi por meio de Cristo e Papai do Céu que o ressuscitou. Quando ele declara esse o ressuscitou, este o está a referir-se a Cristo. Então aqui é como se Paulo estivesse a escrever que Papai do Céu ressuscitou a Cristo. E aí eu pergunto, será que é mesmo? Vamos ver o texto? A versão que eu vou ler aqui é King James atualizada. É uma das melhores versões, ou talvez a melhor versão no português, porque é a que mais se aproxima às 3 linguagens, aos 3 idiomas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. E a Bíblia King James é a que mais se assemelha. Então aqui Gálatas 1, verso 1, eu vou ler, e todos os outros versos que João também estão todos em King James atualizada. E Gálatas capítulo 1, verso 1 está assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Esta parte aqui onde Paulo diz, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano. Ou seja, não foram os apóstolos ou outros homens que levaram a Paulo a tornar apóstolo, mas foi Cristo divino. Então ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Quando vem este pronome, o, Papai do Céu que o ressuscitou, este pronome ele está a referir a Cristo. Então aqui dá a gente a entender que Papai do Céu ressuscitou Cristo. Mas não foi isso. Vamos provar que não foi isto? Porque se não foi isto, quer dizer então que Jesus ressuscitou por ele próprio. Mas será que Paulo equivocou ao dizer que Papai do Céu ressuscitou Cristo? Não, meu irmão, minha irmã.
Isso é porque Cristo foi obediente a Papai do Céu a todos os momentos até ele voltar a estar na posição divina novamente. Cristo aguardou na tumba que pertencia a José a ordem de Papai do Céu dada a Gabriel, ao anjo Gabriel e a outro anjo, para que descessem, rolassem a pedra e falassem com Cristo: teu pai te chama. E Cristo, a ser Deus, o sopro do fôlego de vida dele e o caráter dele não voltaram para Papai do Céu quando Cristo morreu. O sopro do fôlego de vida, que é a respiração, e o caráter de Cristo permaneceram com Cristo ali na tumba onde o corpo dele fora depositado. Ao contrário, ocorre com eu e com você. Quando eu e você descemos ao pó da terra, a respiração, que é este sopro do fôlego de vida, e o caráter que durante o número de anos que vivemos em vida, nós aqui trabalhamos ou para estar à semelhança de Cristo ou contrário à semelhança de Cristo, este caráter volta a Deus. Porque um dia haverá que todos que morreram ressuscitarão. Ou ressuscitarão na segunda volta de Cristo para subirem e habitar 1000 anos nos céus, com corpos perfeitos, ou ressuscitarão no momento em que for os instantes da destruição do inimigo das almas, o diabo e os demônios. Mas todos haverão de ressuscitar, todos que morrerem, ok? Porque quando Cristo voltar a segunda vez, haverá pessoas vivas ainda, então nem todos morrerão, ok? Mas eu quero trazer para você que aqui a finalidade de Paulo escrever que Papai do Céu o ressuscitou é em relação ao plano da redenção, o plano da salvação, na qual Cristo foi totalmente sujeito a Papai do Céu. Cristo sabia muito bem que já estava na hora de ressuscitar ali na tumba em que o corpo dele estava depositado. O caráter e o sopro do fôlego de vida de Cristo, porque Cristo é Deus também, permaneceu com ele na tumba. E nisso, então, ele simplesmente aguardou o Papai do Céu delegar a anjo Gabriel e a um segundo anjo para que, então, comunicassem a Cristo que estava na hora de ressuscitar. É assim, então, que ocorre esse processo quando Paulo vem dizer: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A função de Papai do Céu, no plano da salvação e de Cristo Jesus, foi que até o fim, até Cristo voltar a estar divinamente, ou seja, como Deus novamente, Jesus obedeceu às ordens de Papai do Céu. Então, Cristo só tomou para ele próprio, a própria vida, ou seja, o próprio sopro do fôlego de vida e o próprio caráter de volta para o corpo dele, quando o anjo Gabriel rolou a pedra e disse: teu pai te chama, ok? Então, Paulo não equivocou ao escrever. O que acontece é que muito número de nós, seres humanos, que da boca para fora expressamos cristãos, não estudamos sob a guia da pessoa divina do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nem estudamos, muitas vezes preocupamos mais em ler a Bíblia Sagrada. Se ler a Bíblia Sagrada capacitasse algum homem ou mulher, muito número de cristãos estariam a compreender a literalidade da palavra sagrada. Ler, meu irmão, é bom, mas estudar é muito melhor do que todas as outras 3 características que a Bíblia Sagrada ela serve para nós seres humanos. E eu quero exatamente trazer para você que Cristo ressuscitou por ele próprio, está no evangelho que João escreveu, ele relatou também em evangelho que ele escreveu no capítulo 10 e no capítulo 2, que Cristo Jesus ressuscitou por ele próprio, tá? Porque, presta atenção, meu irmão, minha irmã, se foi Papai do Céu que ressuscitou a Cristo Jesus, o que João, o evangelista, registra em João capítulo 10, verso 17, verso 18, e João capítulo 2, verso 19, Cristo cometeu blasfêmia contra Deus. E a palavra sagrada revela que na boca de Cristo jamais encontrou-se engano. Jamais encontrou-se engano. A boca de Cristo nunca foi encontrada engano, porque se tivesse sido encontrado engano, Cristo teria pecado e o sacrifício que ele prestou para resgatar cada um ser humano não teria sido aceito como perfeito, ok? Então,
vamos aqui confrontar Gálatas capítulo 1, verso 1, com João capítulo 10, verso 17 e 18 e João capítulo 2, verso 19. Vamos lembrar que em Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo declara que ele tornou-se apóstolo por meio de Cristo já divino, ou seja, Cristo novamente já como Deus, ok? E só que Paulo declara que foi por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou. Este o está a referir-se, ele não é artigo, mas ele é um pronome, ok? Ele está a referir a Cristo. Então Paulo quis dizer, está a parecer que Paulo está a querer dizer que o Papai do Céu ressuscitou Cristo. Mas nós vamos jogar isso por terra agora. Se Cristo ressuscitou por meio do Papai do Céu, então Cristo blasfemou no que ele disse. João Evangelista escreveu em capítulo 10, verso 17, 18 e capítulo 2, verso 19. Porque João Evangelista, em capítulo 10, verso 17 e 18, Cristo declara que ninguém tira a vida dele, ao contrário, ele dá por livre vontade, por escolha própria. Ele tem poder para dar e tem poder para retomar. Se foi Papai do Céu, de acordo com Gálatas 1, que ressuscitou Papai do Céu, então Cristo aqui em João capítulo 10, verso 17 e 18, blasfemou contra Deus. Mas a palavra de Deus mesmo declara que nunca se encontrou torpeza, nunca se encontrou engano na boca de Cristo. Vamos ver então como é que está o texto? Aqui também é King James atualizada, ok? João capítulo 10, verso 17 e 18, assim está. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu, Cristo, entrego a minha vida para retomá-la. Olha o primeiro ponto. Ele diz que por isso o Pai o ama, porque ele entrega a própria vida para depois retomá-la. Quando ele usa o termo retomá-la, quer dizer que ele vai tomar de volta, ok? Esse é o verso 17. Vamos para o verso 18. Está assim: ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira a minha vida. Antes, eu, Cristo, a entrego de espontânea vontade. O que Cristo quis dizer aqui nessa primeira parte do verso 18? Que não existe ninguém que teria tirado a vida dele sem autorização divina. Ele autorizou a vida dele ser ceifada. Isto é o que Cristo traz. E ele autorizou a vida dele ser ceifada para render, para salvar cada um ser humano que se deter em Cristo Jesus e permanecer fiel até o fim. Então vamos repetir? Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Aí vem a segunda parte. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Meu irmão, minha irmã, na segunda parte do verso 18, em que Cristo traz que tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la, Cristo está a dizer que, como ele disse anteriormente, não foi ninguém quem tirou a vida dele. Ao contrário, ele doou a própria vida em resgate de cada um de nós, seres humanos caídos por causa do pecado, que necessitamos para estar novamente à semelhança e imagem com Deus, voltar a sermos filhos e filhas do eterno Deus. Para voltarmos a estar como filhos e filhas do eterno Deus, necessitamos de manter uma comunhão íntima com Deus através do estudar a palavra sagrada sob a guia do Espírito Santo de Deus, receber a revelação e praticar. Mas tudo isso nunca por obrigação, mas por escolha particular, individual, livre a cada um ser humano. A salvação, ela é particular e individual, ok? Cristo aqui, então, no verso 18, ele traz que ninguém tira a vida dele. Ele a entrega de espontânea vontade, porque ele tem poder para entregar a própria vida e tem poder para retomar a própria vida. Olha para você ver como que a gente conseguiu entender que não foi Papai do Céu quem ressuscitou Cristo, mas é o próprio Cristo, ok? Porque se fosse Papai do Céu que tivesse ressuscitado a Cristo teria blasfemado quando a gente compara João capítulo 10, verso 17 e 18 com Gálatas 1, verso 1, ok? Agora nós vamos para a segunda vez em que é declarado que Cristo o ressuscitou, ou seja, que Cristo ressuscitou a ele próprio. Está em João capítulo 2, verso 19. E João declara assim, Cristo declara assim, e João registrou, está da seguinte forma: Jesus lhes respondeu. Respondeu o quê? Está assim: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. O templo em que Cristo está a referir
é o templo do corpo dele, ok? Lembra lá de Cristo dar a parábola da casa firmada, construída sobre a rocha, e a casa construída sobre a areia? Aquilo é um templo. A casa que é construída sobre a rocha é um templo que é construída sobre a rocha, é um templo do corpo que é construído sobre Cristo Jesus, com os pés alicerçados em Cristo Jesus. Cristo é a rocha, ok? Então, quando Cristo diz, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei, ele quis falar do próprio corpo dele. Este destruir foi exatamente o processo em que ele passou pelos sofrimentos, pelas amarguras, pelas rejeições, pelos martírios, pelo martírio, tá ok? Pela crucifixão, por ter ali a maior dor de todo o universo, que foi quando ele carregou o pecado de todos os seres humanos do passado, daquela época, de hoje e de cada uma outra pessoa que está a nascer até o fim dos tempos, até o fim deste tempo, o último tempo que a gente vive em cima da face da terra, que é a 7ª carta de Apocalipse. Então, a maior dor de Cristo não foram os pregos, não foram as chibatadas, não foi a coroa de espinho. A maior dor de Cristo foi a separação que houve no momento em que ele carregou todos os pecados de todos os seres humanos de todas as épocas, ok? Então, é nisto que Cristo diz, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei, que foi exatamente a ressurreição de Cristo Jesus. Ele reconstruiu o templo do corpo, porque Cristo é Deus. Ele tem poder, ele tem poder para dar a vida e retomar a própria vida, ok? Então eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia Sagrada, o mais importante das 4 características dela, é o estudar sob a guia da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, receber a revelação, o ensino, a instrução e decidir colocar em prática. A fórmula para assim fazer, devemos entender que o que separa o ser humano de Deus denomina-se pecado. A todo momento, nós, seres humanos, estamos a pecar. Seja o pastor, o papa, o padre, o bispo, Rodrigo Andrade, você ou qualquer outra pessoa. A cada momento estamos a pecar contra Deus. Então, todas as vezes que formos a pegar a palavra sagrada, esteja ela impressa, ou esteja ela no smartphone, ou esteja no computador, ou qualquer outra forma em que você tenha acesso à Bíblia Sagrada, é necessário reconhecermos-nos através de oração que estamos como pecadores, que necessitamos do perdão do Pai Celeste, que necessitamos também, além deste privilégio do perdão, o privilégio de que Pai Celeste concedamos à pessoa divina do Espírito Santo de Deus para ensinar, revelar, instruir a cada um de nós. Quando recebermos as revelações, instruções, ensinos, nós necessitamos tomar o partido, a escolha, se iremos colocar em prática ou se iremos rejeitar. Quando cada um de nós decide colocar em prática, este é o colaborar. É necessário colaborar para habitar a eternidade. Quem nos salvará não será eu e você que te salvará. Quem salvará cada um de nós é Cristo Jesus. Mas o colaborar, que é o demonstrar que literalmente tem o desejo de habitar a eternidade, é através de estudar a Bíblia Sagrada sob a guia do Espírito Santo, receber a revelação e praticar. Porque se você e eu não temos prazer em estudar a palavra sagrada, não temos o prazer de receber a revelação, a instrução e o ensino através da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, e não temos o prazer de colocar em prática o que recebemos, nós não teremos prazer em habitar a eternidade. Porque na eternidade só haverá coisas puras, santas, sagradas. Não haverá mácula, não haverá engano, não haverão ladrões, roubadores, assassinos, não haverão idólatras e várias outras características. Então, meu irmão, minha irmã, quer um conselho divino sagrado? Aprenda com Cristo o que Cristo revela na Bíblia Sagrada, mas o que ele revela tem que ser aprendido através da guia da pessoa divina do Espírito Santo de Deus, que, como Cristo disse em João capítulo 14, capítulo 16, que a pessoa divina do Espírito Santo de Deus revelará todas as verdades, dentro dos 66 livros verdadeiros, de Gênesis a Apocalipse. Que a pessoa divina do Espírito Santo de Deus fará com que eu e você lembre das palavras que Cristo disse. Só lembrará cada um de nós as palavras que Cristo disse se eu e você estiver a estudar a Bíblia Sagrada sob a guia do Espírito Santo de Deus e ao praticar.
porque ao praticar, a pessoa divina do Espírito Santo de Deus trará à nossa mente aquilo que a gente já estudou. A gente lembrará das palavras de Cristo Jesus. E Cristo nos traz que para a maturidade espiritual, a pessoa divina do Espírito Santo de Deus dará a eu e você compreender de coisas que ainda não estão a acontecer, mas breve ocorrerão. Isso nós já estamos a falar da maturidade que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, a maturidade espiritual. Esta maturidade espiritual, para chegar nela, nós temos que passar pelo leite espiritual que Pedro traz em primeira carta que ele escreve, capítulo 2, verso 1, alimentai-vos do puro leite espiritual para crescer-vos como crianças recém-nascidas para a vossa salvação. Nós não devemos passar e continuar só no leite espiritual. A cada momento precisamos progredir espiritualmente. Precisamos passar de nível após nível para podermos alcançar a maturidade espiritual. Quando sairmos do básico da palavra sagrada, passaremos então a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. São as duas profecias para o tempo do fim, o tempo em que vivemos. Vivemos a 7ª carta de Apocalipse, o período laodiceano, o último período de cada ser humano em cima da face da terra. Então, meu irmão, minha irmã, se é teu desejo ou meu alcançar a maturidade espiritual, temos que começar pelo leite espiritual. Temos que começar a compreender a respeito de Cristo. Porque se não conhecermos Cristo dentro dos 66 livros canônicos, não conheceremos nem Papai do Céu, nem a pessoa divina do Espírito Santo de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica, ou seja, o centro dos 66 livros canônicos de Gênesis e Apocalipse é Cristo Jesus. Em nome em Cristo Jesus, para que concluamos, nós vamos fazer uma pequena oração e agradecer ao Eterno. Enaltecido, soberano Pai Celeste, todo-poderoso Deus, o Senhor que habita o mais majestoso céu no universo inteiro. Nós estamos aqui na Tua presença a agradecer maravilhosa instrução, caminho, direcionamento, orientação na qual o Senhor traz. Que em nome de Cristo Jesus seja para a frutificação de cada vida, frutos dignos de arrependimento a cada um de nós, para que possamos em nome de Cristo Jesus, aos pés de Cristo, buscar ter a humildade e a mansidão de Cristo, buscar a ter o amor ágape divino, que é o amor desinteressado, aquilo que a mão direita faz, a esquerda jamais saberá. Que aprendamos com o nosso grande mestre, o Deus eterno Cristo Jesus, que desceu da glória eterna para entregar a própria vida em resgate de muito número de pessoas que tomar posse, como João escreve em capítulo 3, verso 16. Que todo aquele que em Cristo crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Rogamos assim por cada alma, pela minha, pela de cada um ouvinte, em nome em Cristo Jesus, pela do meu filho que tanto amo, pela minha esposa, em nome em Cristo Jesus, agradecemos. Em nome em Cristo, Rodrigo Andrade, para a honra e glória do eterno Deus, única e exclusivamente. Amém.